Os cortes impactantes das ministrações do pastor Paulo Júnior são envolventes e profundamente relevantes, proporcionando reflexões que vão além do entretenimento, levando você a uma conexão mais íntima com o Criador. Nós temos essa tendência moderna que faz da igreja um balcão de comércio, o evangelho um produto e o crente o cliente, que visa atender a necessidade física, emocional, espiritual, conjugal, financeira e tantas outras, e faz da igreja isso, faz da igreja um campo de refugiados, ao invés de uma assembleia de santos, ao invés de Cristo ser o centro do culto, o centro da adoração, o centro da oração, o centro do jejum, o centro da leitura bíblica, o centro da pregação, o centro da teologia, o centro da nossa fé. Eu quero dizer que a sua maior necessidade hoje não é de um carro, sua maior necessidade não é de uma cura. Sua maior necessidade não é de alívio. Você não precisa de mais alívio do que tem, não precisa de mais conforto do que tem. Você não precisa de um namorado ou de uma namorada. Sua maior necessidade não é suprir sua carência afetiva. Sua maior necessidade não é o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú aprovar uma carta de crédito de milhares de reais. Sua maior necessidade não é a aprovação do financiamento da tão sonhada casa própria. Sua maior necessidade não é vir no altar com sua noiva e ser declarado marido e mulher e você se casar. Sua maior necessidade não é essa. Sua maior necessidade não é de riquezas. Sua maior necessidade não é de prazer, sexo. Sua maior necessidade não é de grandes desempenhos ministeriais. Sua maior necessidade é da pessoa de Jesus Cristo. Sua maior necessidade é do pão vivo que desceu do céu. Notem, quando Jesus proferiu esse sermão, já tínhamos a Torá, já tínhamos o Pentateuco, já tínhamos as leis, já tínhamos os sacerdotes, já tínhamos os sumos sacerdotes, já tínhamos o templo. E Jesus dizia: vocês não têm nada, vocês têm a lei, vocês têm a túnica, vocês têm as mitras, os filactérios, vocês têm os anéis, vocês têm, mas vocês não têm a revelação da lei, a materialização da lei, vocês não têm a Cristo. Vocês precisam do pão da vida. É o pão que preenche o vazio do homem. É o pão que cura a depressão do homem. É o pão que satisfaz o homem. É o pão que perdoa o pecado do homem. É o pão que completa, que vivifica o homem. E Jesus disse: esse pão Moisés não deu, esse pão Herodes não vai dar, esse pão César Augusto não tem, esse pão Anás e Caifás não tem, esse pão sou eu, Jesus Cristo. E vocês precisam voltar para Cristo. Eu sei que você não precisa disso. Eu sei que esse não é o centro do culto. Eu sei que essa não é o centro da pregação. Isso são apenas paliativos para a sua vida. São apenas placebos que não resolvem o seu problema. Não adianta uma pregação de consolo psicoterápica. Não adianta uma pregação de fé evasiva. Você precisa de solidez. Você precisa de alicerce. Você precisa de comida pesada. E essa comida se chama Cristo. A grande verdade é que a maioria das pessoas que estão aqui não conhecem a Cristo, não têm um relacionamento com Cristo, não amam a Cristo, não vivem para Cristo. A verdade, a maioria se escora em Cristo para atender as necessidades. A maioria vem a Cristo para que Cristo resolva algum problema. Por isso são fracos e enfermos, por isso não se desligam da TV, por isso caem nos mínimos pecados, por isso os casamentos são um fracasso, uma fraude, por isso os filhos estão todos doentes, desviados e drogados, por isso que a mulher não consegue orar mais de 10 minutos, é uma viciada em novelas, por isso que está enfermo na carne, enfermo nos ossos, enfermo na alma, por isso sofre com imoralidade, com depressão, porque fica comendo migalhas, jamais experimentou o pão, fica vivendo de fluidos,
escondidos, fica vivendo de respingos da misericórdia, mas nunca possui ela na plenitude. São cristãos débeis, são cristãos que não professam a fé em público, são cristãos que não pregam o evangelho no meio dos ímpios, são cristãos que não refletem no seu rosto a glória de Deus na escola, a glória de Deus no emprego, a glória de Deus onde há trevas. Por quê? Porque não conhecem a Cristo. Então é um evangelho contemporâneo, é um evangelho fraco. Desculpa eu te dizer, você precisa de Cristo. Nele todos os tesouros estão escondidos. Ele está dizendo todos os tesouros, está dizendo de riquezas, fortunas, felicidade, prazer, completude, realização, satisfação, plenitude de vida estão em Cristo. Cristo parece o acessório do culto, o método de fazer o culto. Cristo parece o Senhor de nossa religião. Cristo não é, meu irmão, o acessório do culto. Cristo é o ser. Cristo é a fonte da existência da vida. Cristo trouxe vida, os micro-organismos, o mundo celular, o mundo subatômico, o universo, as galáxias e os seres angelicais. Tudo gira em torno de Cristo. Os golfinhos nadam para a glória de Cristo, os oceanos borbulham para louvor da glória, o cedro do Líbano com toda a sua extensão, as sequoias que estão no Canadá, que têm centenas de metros, elas crescem em fulgor e adoração para a glória de Cristo. Não há nada fora de Cristo, nada existe sem Cristo, nada pode subsistir sem Cristo. O seu pulmão hoje aspirou e respirou porque Cristo fez, porque foi para Cristo que Ele o fez. As suas pálpebras se abriram hoje para a glória de Cristo. A sua íris, a sua pupila, a sua retina conseguiu captar luz, cor, porque Cristo permitiu e foi para Cristo que você fez. Você teve paladar hoje para degustar um sabor salgado, doce, para ver que naquela comida tinha Cristo. Cristo que deu textura, Cristo que deu fibra àquela carne, que deu sabor, para alimentar os filhos dos homens. Cristo. Nada está fora de Cristo, é um absurdo. O giz de cal que a tua professora pegou no quadro negro para licionar você hoje é obra de Cristo. A ciência que Deus incutiu na mente dessa professora, na mente das cadeiras intelectuais, foi obra de Cristo. Foi para que Cristo te desse conhecimento, razão, saber, para que através da alfabetização, do saber, você chegasse ao conhecimento de Cristo. E tudo fora de Cristo é um absurdo. Se você trabalha e não trabalha para a glória de Cristo, para promover o reino de Cristo, você não sabe nada de cristianismo, nem de evangelho. Nós precisamos voltar a essa centralidade. Que evangelho mesquinho, que evangelho egoísta. Meu irmão, a história desse livro não é a nosso respeito. A história desse livro não nasceu por causa do homem. A história desse livro não foi escrita, compilada, gravada na eternidade por causa de Adão, por causa de nós. A história desse livro é a magnitude de Deus, a soberania, a supremacia, a santidade, o resplendor e a obra que Ele realizou através do seu Filho. Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer sair daqui outro homem, outro jovem, se você quer parar de ser essa cristã fraca, esse homem doente, esse ser pecaminoso, essa criatura que não tributa a glória para Deus, essa pedra de tropeço para o reino, esse embaraço para a igreja de Cristo, esse sangue que está coagulando no corpo de Cristo, eu vou te dizer, corra para Cristo, aprenda sobre Cristo, glorifique a Cristo, entronize Cristo no seu coração, estabeleça um altar para Cristo no seu coração. Está na hora de sairmos dessa anemia, está na hora de nós sairmos dessa escassez. É falta de Cristo.
Meu irmão, você olha para a história da igreja primitiva, você olha os 3 primeiros séculos, os valdenses, os morávios, você olha pelos os primeiros 5 séculos, meu Deus do céu, havia poder de Deus, havia justiça, havia santidade, não havia escândalos, não havia as atrocidades no corpo de Cristo. Hoje se vê abortos dentro e fora da igreja, hoje se vê adultérios dentro e fora da igreja, com quase o mesmo índice, segundo os casamentos dentro e fora da igreja. Se vê gravidez no tempo de solteiro dentro e fora da igreja. Você vê escândalos, você vê atrocidades. Por quê? Porque Cristo deixou de ser o centro do púlpito, Cristo deixou de ser o centro da oração, Cristo deixou de ser o centro do jejum, Cristo deixou de ser o centro da leitura, Cristo deixou de ser o centro dos sonhos, os alvos a ser seguidos, as metas não convergem em Cristo. Converge nos seus sonhos, converge nas suas realizações. Você quer ser feliz, você quer ter uma casa, você quer ter um grande marido, você quer ser sucedido profissionalmente. Meu irmão, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho vem tributar glória a Deus e a Cristo. Precisamos de uma geração que não queira ouro, que não queira prata, que não queira o sexo, que não queira fama, que não ostente grandes galardões humanos, mas uma geração que queira ser coroado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por uma geração que tenha cravado no peito o brasão dos profetas que só Elias tinha, que só Eliseu, que só João Batista tinha. Isso está em Cristo. Eu vou te dizer, fora de Cristo você vai ser doente. Eu tenho jovens aqui doentes, tem irmãs aqui que é um sofrimento olhar para elas e ver a vida caótica que levam, uma vida de doença física, uma vida de doenças emocionais, uma vida de murmuração nos lábios, de injúrias, de lamúrias, pessoas sofríveis, capengas. Por quê? Porque nem sabem quem é Cristo, não têm ideia o que estão fazendo na igreja, não sabem o que significa uma santa ceia, não conhecem a espinha dorsal do Evangelho. Jovens fracos, porque eles ainda jogam videogame, né, Johnny, o dia inteiro. Pessoas às 3 horas da tarde jogando videogame. Pessoas que gastam tempo com Facebook, com paquera, com colocar roupas apertadinhas. Nunca, meu filho, você nunca experimentará o que Elias experimentou, nunca sonhará em sentir o que o apóstolo Paulo sentiu quando escreveu: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você nunca saberá, você sempre lerá esses textos e jamais sentirá o que Paulo sentiu quando os escreveu. Cristo é o centro da tua casa, Cristo é o rei da tua família. Eu tenho um livro e uma unção, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Não é necessário estabelecimentos, não é necessário homens. Eu tenho, o véu está rasgado, o preço foi pago, eu tenho livre acesso à presença. Cristo, meu irmão, Cristo. Onde está Cristo na sua vida? Meu irmão, você está fazendo essa cara para mim, mas é para fazer essa cara mesmo, de desistir de tudo, de mudar a tua vida da água para o vinho, de desistir de projetos, de planos e passar a viver para Ele. Não tem o menor cabimento viver essa vida sem Cristo seu centro. Estudar é inútil, trabalhar é inútil, se casar é enfado e canseira, velhice, frustração, maus tratos, quando Cristo não é o centro. E talvez você é jovem, vai demorar anos para aprender isso. Principalmente você jovem menina, que fica 24 horas pensando numa forma de paquerar, de ficar, de se casar, de ter um homem. Quando você vê que tudo isso é vaidade, desperdício, perda. Quando você vê que você poderia ter usado o seu corpo para a glória de Deus, o seu tempo para estudar sobre Deus, para orar e ter comunhão com Deus, vai ser tarde demais. É para mostrar para você que a vida não tem sentido. Não tem sentido a vida.
ela não tem sentido fora de Cristo. Ele está querendo refletir que o homem não vai conseguir, por mais que trabalhe, se fadigue, trabalhe, se fadigue, trabalhe, ele não vai encontrar insatisfação na terra, no Mustang, no Rolls Royce, na Ferrari, no cassino em Las Vegas, na viagem para Paris, Amsterdã, Buenos Aires. Ele não vai encontrar num chalé nas montanhas, no ouro, na prata, nos diamantes, não tendo um diploma de Oxford, Yale, Princeton, Cambridge, nada disso. Ele vai ver que é frustração, portas fechadas, decepção, agonia. Então ele dirá: eu preciso de um Criador, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Cristo. A vida não tem sentido, é tudo vaidade. O mundo, as paixões, o dinheiro. Quantos casamentos artistas têm? Quantos casamentos cada artista possui? 1, 2, 3. Eles não conseguem. Quanto dinheiro os empresários tentam acumular? Quantas fortunas tentam adquirir? E eles não conseguem a plenitude, a felicidade. Eles perdem tudo. Eles se frustram. Eles se perdem. Eles se deprimem. Eles se suicidam. Eles, da noite para o dia, perdem tudo. E por que Deus permite que você perca tudo? Que você experimente a frustração, que você experimente a desilusão amorosa, sentimental, porque você se frustre nas paixões, nos relacionamentos, porque você seja um perdedor profissional, financeiro, porque você trabalhe, e quando as rugas vão chegando, a velhice, você vê o Senhor que não conquistou nada, porque Ele permite para que você volte para Cristo, para que você saiba que nem o melhor trabalho de executivo do mundo pode se comparar à satisfação que Cristo dá. Para que você não tenha saídas, para que você não tenha opções, alternativas, todas elas queimadas, todas elas desperdiçadas, e tenha uma só alternativa, inequívoca, irrefutável, meu irmão, inquestionável: Cristo, meu irmão. Volte-se para Cristo. Vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Por que gastar o seu dinheiro com aquilo que não é comida nem bebida? Por que gastar o seu dinheiro, o seu tempo, o seu recurso, o seu corpo, a sua vida, seu pensamento, seu esforço, seu intelecto, sua inteligência, com aquilo que não é o Evangelho, com aquilo que não é a pessoa de Cristo, com aquilo que não é os atributos de Deus, com aquilo que não é o lugar secreto de oração? Meu irmão, somos uma nação doente porque a igreja não sabe orar. Somos uma nação doente porque a igreja não conhece a Deus. Somos uma nação doente porque nossos cultos não têm Cristo como centro. Somos doentes porque tudo que queremos são remédios. Nós queremos, meu irmão, recursos, curas, dons e milagres de Deus para que nós possamos satisfazer a nossa vontade. Eu não sei onde que essa geração vai parar. Eu não sei onde você vai parar, meu irmão. Eu tenho vergonha do julgamento de alguns aqui. Ele vai ser uma vergonha. Ele vai ser uma vergonha. Porque você vai chegar de mãos vazias diante do trono de Deus e vai dizer: eu vivi 15, 20, 30 anos na presença, no Evangelho, e não trago uma alma comigo. Não trago nem mil horas de oração. Não trago votos. Não trago, Deus, pranto, lágrimas. A Bíblia diz: põe minha lágrima no teu odre. Não estão todas escritas no seu livro? Quantas lágrimas estão no odre de Deus? Quantas madrugadas chorando pelo pecado de Brasília, pelo pecado de Franca, pelo pecado do Brasil? Quantos dias chorando pelo pecado da sua escola, pelo pecado da sua família? Quantas noites chorando pelo pecado da igreja? Deus tem um odre com nossas lágrimas, e você chegará diante de Deus com esse odre seco, com esse odre vazio. Quantas pessoas no julgamento Deus vai mostrar? Uma dezena, uma centena, 1 milhar, 1 milhão de pessoas lançadas no inferno, e Deus nos dirá: todo esse 1 milhão de pessoas passou pela sua mão, sem que você abrisse a boca uma vez sequer para testemunhar do Evangelho.
por causa do nosso egoísmo. Você vai ver, jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, jovem, antes que te venham os maus dias. Jovem, olha os teus músculos rígidos, olha a tua saúde, olha a tua mente aberta, use ela para a glória de Deus. Vá para os montes, vá para os vales, jejue, pregue o evangelho, use o seu dinheiro para ajudar os pobres, divulgue o santo evangelho. É uma vida só e logo vai passar. Jesus Cristo diz: devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque vem a noite e ninguém mais pode trabalhar. O dia fala da vida, a noite fala da morte. Estava vindo no centro comprando algo para minha mãe, eu e o Jonathan, e nós passamos pelo terminal. Eu parei com ele um minuto. Jonathan, dê uma olhada, veja quantos perdidos, Jonathan. Olha aquelas aposentadas crianças, quanta gente que não tem a menor noção do evangelho, que estão completamente condenadas. Quem vai pregar elas? Quem gastará tempo nesses pontos de ônibus? Quem sentará naqueles bancos? E nós passamos na Praça Barão, aquele monte de aposentados, trambiqueiros. Aqueles homens estão esperando apenas a morte e serem lançados de cabeça para baixo no inferno. Quem irá aqui evangelizá-los? Quem sentará e gastará tarde em cada banquinho falando para aqueles homens que o fim está chegando e o que lhes resta é o juízo? Quem, meu irmão? E por que nós não fazemos isso, pastor? Cristo não é o centro de nossas vidas. Quem é o centro? O antropos. Você. O eu. Hoje a necessidade de Cristo. Não, meu irmão, hoje o culto é de Cristo, a glória é de Cristo, o louvor é de Cristo, é para Cristo, meu irmão. Esse botão que sustenta a tua camisa aí é para a glória de Cristo, meu irmão. Essas luzes estão acesas para a glória de Cristo, meu irmão. Esse ar condicionado te refrigera para a glória de Cristo. Ache uma tolice se quiser, ache uma besteira se quiser, mas é exatamente isso que as Escrituras revelam acerca dele. Gênesis 3, com a mulher, a Bíblia diz que o pecado vem e o juízo vem sobre o homem. Do suor do rosto comerás, mas é uma prova da misericórdia, porque o homem veja que é caído, veja que é pecador, que é fraco, que é frustrado, e se volte para Cristo. Deixa eu dizer para você, você vai se frustrar mais. Meu irmão, não negue a existência de Cristo. Meu irmão, o mundo está cercado da beleza de Cristo. Romanos 1:19, que diz que a criação é prova da existência de Deus, para que os homens fiquem inexcusáveis. Olha ao redor as estrelas, as árvores, os pássaros, os cachorros, os animais, seus filhos. Eles são provas que Deus existe, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é bom. Por que você o rejeita? Por que você o resiste? Quando o seu coração bate, é uma prova da existência de Deus. A sua mão é uma prova da existência de Deus. Nós temos as digitais de Deus, nós temos o DNA de Deus. Por que você corre de Deus? Por que você corre de Cristo? Porque há tanta dificuldade de se entregar a Ele desse jeito. Ele prova todo dia ao seu redor que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é misericordioso, que alimenta os pardais, alimenta os peixes, livra as grávidas, sustenta as viúvas. Depois a mulher, com dores, dará à luz aos seus filhos. Em dores de parto dará à luz. Quem é mulher, já teve parto normal, sabe como isso é terrível. É o juízo que Deus lançou sobre a mulher, por ela ter comido do fruto e desobedecido a Deus com dores. Então toda vez que a mulher tem um parto normal, é uma das dores mais agudas, é uma das dores mais profundas, as contrações, até que o bebê nasça e venha à luz, é a dor.
Mas veja só, o juízo de Deus sobre a mulher não é somente para que o faça sentir dor, é a misericórdia de Deus sobre o mundo caído, dizendo para eles: vocês são de carne e osso, vocês são humanos, vocês são mortais, vocês são débeis, vocês podem ficar enfermos, vocês são tão fortes, robustos, inteligentes, autossuficientes, mas uma gripe, uma enfermidade coloca vocês no chão, vocês pensam em suicídio, se desesperam da vida. Então quando Deus manda juízo sobre a mulher de dor, é para que todos que sintam dor, todos que sintam o cheiro da morte, corram para Cristo e digam: alivia a minha dor, salva a minha dor, livra-me da dor. Para que você veja, meu irmão, o quão inútil você é num leito de uma cama inerte, para que o quão frágil, o quão miserável você é. Mas não é só para você se sentir miserável. Quando você prega uma anemia, uma diarreia e perde 8, 11 quilos e fica um esqueleto e não consegue levantar a própria colher para levar a boca, e você vê quão débil, insignificante, inútil você é, Deus lança essa maldição para que você, quando sinta uma dor aguda, corra a Ele pedindo a misericórdia, corra a Ele buscando saúde, corra a Ele buscando paz. Vá a Ele, meu irmão. Se Deus falou com você, então comenta amém aqui embaixo. Compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra hoje. Que Deus te abençoe ricamente.